Agora é oficial, torcida rubro-negra, acabou a novela. Olha, eu vou começar com essa frase que saiu hoje mesmo na nossa fonte. É de hoje, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025. Quentíssima a notícia. Pois é, o Flamengo renovou com o técnico Filipe Luís, contrato até o final de 2027. À primeira vista parece só, sei lá, mais uma notícia de futebol. Mas o que a gente quer explorar aqui é, será que é só isso mesmo? Exato. Ou será que a gente está vendo o começo de uma era diferente para o clube? Essa é a grande pergunta. Porque, vamos combinar, estabilidade no futebol brasileiro é quase uma lenda, né? Um contrato de 3 anos para um técnico, isso é muito, muito raro. Quase não existe. Pois é. Então, não é só sobre manter o Filipe Luís. É sobre o sinal que isso manda para o mercado, para a torcida, para todo mundo. A fonte que a gente tem aqui sugere que é um movimento pensado, sabe? Uma aposta na continuidade que vai totalmente contra a cultura do perdeu 3, rua. E a própria fonte já dá a dica, né? Chama o processo de novela. Isso já me diz que não foi uma coisa simples, tipo, senta aí, assina aqui e pronto. De jeito nenhum. O texto fala em semanas. Semanas de conversas, reuniões, o que é que travou tanto? Eu imagino que, no fim, a gente sempre chega na mesma resposta. Dinheiro. Foi isso. O Flamengo teve que abrir o cofre. Então, esse é o caminho lógico do pensamento e sim, a parte financeira foi um problema. A fonte deixa isso bem claro. Diz que salário, bônus por metas, cláusulas, tudo isso chegou a ser um obstáculo. Ah, então quase não saiu acordo. Exato. Teve momento em que a coisa podia ter zedado por causa dos valores, mas o que eu achei fascinante é o que o texto aponta como o fator que destravou tudo. E não foi o dinheiro. Não. O que foi então? Foi o tal do desejo mútuo de seguir juntos. Parece frase feita, né? Totalmente. Mas se a gente para pensar, significa que apesar da briga por números, os dois lados olharam e falaram: peraí, o valor desse projeto é maior do que essa diferença aqui. A vontade de continuar o trabalho falou mais alto. E tem um detalhe na negociação que me chamou muita atenção. A fonte diz que o Filipe Luís trouxe o Jorge Mendes, o empresário, para liderar as conversas. O super agente. A minha primeira reação foi, pra quê? Não é um exagero para uma renovação no Brasil, um cara desse tamanho? Não é só para discutir salário. De jeito nenhum. E essa escolha não é por acaso. Trazer o Mendes para a mesa é uma declaração de intenções. Como assim? Ele é um cara conhecido por montar projetos quase impérios em clubes na Europa. A presença dele sinaliza que o Flamengo não está só renovando com um técnico. Talvez esteja adotando um modelo de gestão mais agressivo, mais europeu, centralizado na figura do treinador. Entendi. Então pode ser que o clube esteja dando um poder para ele que vai muito além de escalar o time no domingo? Exatamente. Isso é bom por um lado, porque dá coerência, mas também não é um risco concentrar tanto poder assim? É um risco altíssimo, mas pelo que a fonte indica, é um risco calculado e, mais importante, alinhado. Alinhado com quem? Com a diretoria inteira. Tem uma parte do comunicado do diretor executivo, o José Boto, que é muito reveladora. Ele fala em desejo genuíno de continuidade e num projeto sustentável sob a presidência do BAPO. A palavra-chave aí é sustentável. Uma palavra que, convenhamos, a gente já ouviu bastante no futebol brasileiro. O que faz ser diferente agora? O que parece diferente é o alinhamento. Não é só o presidente bancando o técnico contra tudo e contra todos. O comunicado do Boto, a presença do Mendes, tudo sugere que é uma decisão institucional. A ideia é que, se vier uma crise de resultado, e ela vai vir, sempre vem, Sempre vem. a estrutura não vai apertar o botão de pânico. A diretoria inteira está no mesmo barco. Isso, na teoria, é a garantia do projeto. Essa ideia de resistir à crise é o ponto, porque o Flamengo, historicamente, não é o clube mais paciente do mundo, né? E a dimensão histórica que a fonte traz me surpreendeu muito. Manter um técnico por tanto tempo é quase um milagre. O dado é brutal, né? É só a segunda vez neste século. Em 25 anos. A segunda vez que o Flamengo mantém um técnico por 3 anos seguidos. É muito pouco. Diz tudo sobre a cultura de instabilidade que a gente falou. E a fonte lembra o único outro caso, Vanderlei Luxemburgo, lá entre 2010 e 2012. Mas o texto faz questão de dizer que foi em circunstâncias bem diferentes. O que era tão diferente naquela época?
Eram mundos distintos, completamente. Em 2010, o Flamengo era outro clube, ainda se reestruturando financeiramente, com uma pressão absurda, uma estrutura muito mais frágil. Sei. Manter o Luxemburgo naquela época talvez tenha sido mais por falta de opção do que por convicção num projeto. Hoje, ao contrário, o Flamengo é uma potência, tem um elenco estelar. A decisão de manter o Felipe Luiz não vem da necessidade, vem da convicção. É uma demonstração de força. Ok, mas essa demonstração de força, ela não tem um custo? Um contrato longo assim, até 2027. Se 2026 for um ano ruim, o clube não fica amarrado numa multa rescisória gigante. Não tem uma dose de imprudência aí? O risco financeiro existe, claro. É a primeira crítica que vai aparecer se os resultados não vierem. Mas o que essa renovação parece querer dizer é uma mudança de mentalidade. O clube parece estar sinalizando que a avaliação do trabalho não vai ser só pelo placar do próximo jogo, mas sim pela evolução do processo, o estilo de jogo, a valorização dos jogadores, a integração da base. É uma aposta de que o processo, no longo prazo, é mais valioso que a troca constante de comando. Falando em processo, então, a aposta no Felipe Luiz não é um tiro no escuro. A fonte deixa isso bem claro. Ele está lá desde 2024 e já entregou resultado, né? Exatamente. A aposta na continuidade é, na verdade, uma aposta em algo que já está funcionando muito bem. O texto destaca isso. Foram 4 títulos só em 2025. 4. É muita coisa. Isso dá credibilidade. A direção não está vendendo um sonho. Está renovando com base em taças, em conquistas reais. E com o contrato na mão, os objetivos para 2026 são os maiores possíveis. A fonte lista lá. Brasileirão, Libertadores, Carioca, Supercopa. É para ganhar tudo. O que nos leva a uma frase-chave que a fonte usa e que eu achei perfeita. Projeto mantido, elenco confiante. Elenco confiante. Essa confiança é o resultado mais imediato. Pensa no jogador. Saber que o técnico que te escalou, que te deu uma função, que tem uma filosofia, vai ficar por mais 3 anos. Isso é um alívio. Acaba aquela instabilidade, aquela dúvida de será que o próximo vai gostar de mim? E isso dá ao treinador o que o texto chama de moral. O que é essa moral na prática? É poder para peitar certas coisas. É poder, é capital político. É ele poder bancar um jovem da base que está numa fase ruim ou insistir num sistema tático, sabendo que ele tem o respaldo da diretoria para além do próximo resultado. Entendi. Ele pode pensar no longo prazo. Exato. É a liberdade para construir. Sem isso, o técnico no Brasil só apaga incêndio. Ele nunca consegue construir o prédio. E essa construção toda se conecta com a frase final da nossa fonte, que é quase um slogan. O Flamengo segue forte e pensando grande. A renovação parece ser a base desse pensar grande. É a fundação. Pensar grande sem ter estabilidade é só sonhar. Com essa renovação, o Flamengo está dizendo que o seu plano tem um rosto, tem um método e, o mais importante, tem tempo. Não é só manter o que funciona, é usar isso para chegar num outro patamar. Bom, então resumindo a nossa conversa, a gente foi bem além da notícia, né? Vimos uma negociação que foi muito mais sobre um projeto do que sobre grana. Sim, apesar da grana ter pesado. Exato. Entendemos que essa estabilidade é um marco histórico para o clube, mas também uma aposta de risco altíssimo. E, por fim, vimos como isso fortalece um trabalho que já é vitorioso, dando tempo e autoridade para ele virar, quem sabe, uma dinastia. Perfeito. E sabe o que eu fiquei pensando depois de ler tudo isso? Fica uma reflexão que vai um pouco além do texto. Manda. A fonte foca muito na continuidade do técnico como o pilar de tudo. Mas a questão que fica para mim é: como que esse nível de estabilidade no comando pode mudar o resto do clube? Outras áreas que são super importantes. Você diz, tipo, a base ou as contratações? Exatamente. As duas coisas. Pensa na base. Com um técnico garantido até 2027, todo o trabalho de formação pode ser alinhado com o time principal. Faz sentido. O diretor da base pode planejar a transição de um garoto de 17 anos, sabendo qual vai ser o modelo de jogo que ele vai encontrar daqui a 2, 3 anos. Isso é uma vantagem competitiva absurda. O clube passa a formar jogadores para o seu próprio sistema. E no mercado, na hora de contratar? O Flamengo ganha um novo argumento de venda que não é só o dinheiro. Um argumento poderosíssimo. Já não é só o salário ou o peso da camisa. Passa a ser a chance de entrar num projeto estável,
Com o líder definido, uma visão clara, Sei. um jogador de ponta entre duas propostas parecidas pode muito bem escolher o clube que oferece essa coerência, em vez de um que troca de técnico a cada 6 meses. Então, essa estabilidade no banco pode criar um efeito dominó positivo no clube inteiro, sabe? Mudando a forma como ele forma, como ele contrata e, no fim das contas, como ele se posiciona no futebol mundial.